Hoje vamos fazer a leitura do livro de apoio, As Promessas de Deus de Elinaldo Renovato de Lima capítulo 1. As promessas de Deus. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ou antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, ou Isaías 55.10, 11. Introdução. A Bíblia Sagrada é o livro da revelação de Deus. Ao criar o homem, o Senhor, na sua infinita bondade e compreensão, desejava comunicar-se com a sua maior criação. Embora a maioria da humanidade não deseje aproximar-se de Deus e da sua palavra, o Senhor continua desejando transmitir as suas vontades e os seus propósitos a todos os que nele creem. Nessa comunicação especial, Deus revela ao homem as suas promessas divinas, que têm como objetivo demonstrar sua vontade e poder, bem como mostrar ao homem que o ama e que quer o seu bem em todos os aspectos da vida, especialmente no que diz respeito ao lado espiritual. Por isso, em muitas de suas mensagens, Deus fez grandes e maravilhosas promessas, primeiramente ao povo eleito, Israel, a nação escolhida para ser sua representante na face da terra. Também, por amar o mundo, de João 3.16, Deus fez promessas extraordinárias para toda a humanidade. As promessas de Deus para Israel começaram com a chamada de Abrão, para que ele fosse o pai da grande nação israelita. Em Gênesis, lemos: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou Gênesis 12.1-3. Ao longo do Antigo Testamento, Deus sempre se comunicou com Israel e fez-lhe inúmeras promessas com o propósito de atender ao seu plano especial para aquele povo, condicionadas à sua obediência. O texto diz: E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, ou Êxodo 19.5, 6. Além das promessas a Israel, Deus também fez promessas extraordinárias para todos os homens que ele criou. A primeira grande promessa de Deus, através de Cristo, aos seus discípulos, para os que nele crerem, foi de salvação e de poder extraordinário, mas também de condenação aos que nele não crerem, e disse-lhes: Vide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16.15 e 20. Dessa forma, podemos entender pela palavra de Deus que as suas promessas visam atender aos seus desígnios divinos, mas também são condicionadas a vários fatores que devem ser observados por todos a quem se destinam as promessas divinas. Os sinais maravilhosos de Deus para demonstrar seu poder, prometidos por Cristo, são condicionados à fé plena em seu nome e na sua palavra. Primeiro, vemos a fé, ou depois, há várias condições para que o homem seja beneficiado pelas promessas de Deus. A obediência, o amor, o zelo e, acima de tudo, a santidade são condições indispensáveis para que Deus cumpra sua palavra aos que são alvo das suas promessas. E o que são promessas? O significado de promessa: encontramos vários significados da palavra promessa no dicionário. 1. Ato ou efeito de prometer, prometimento, promissão. 2. Declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. 2. Promessas de homens. E a definição de promessa, no subitem 1, refere-se à promessa no sentido humano. Ao longo da vida, as promessas humanas são incertas e questionáveis. O ato ou efeito de prometer nem sempre é respeitado ou honrado. Segundo o caráter de quem promete ou das circunstâncias e do contexto vivenciados pela pessoa que promete algo, a promessa poderá ser cumprida ou não. Normalmente, quando promessas são feitas por homens políticos, com honrosas exceções, elas muitas vezes não se tornam realidade.
Quantos ficam decepcionados por terem acreditado em promessas feitas por homens em quem depositaram a sua confiança? Quantos se frustraram depois de anos ou meses de casamento ao verem que tudo o que foi prometido na cerimônia, seja no cartório ou na igreja, não foi cumprido? Por isso, está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17,5. Aqui, cabe uma orientação. Deus considera o maldito homem o que confia no homem carnal, que faz da carne o seu braço. Isso não se aplica àqueles que confiam em seus pais ou em pastores e amigos que não se portam de modo carnal. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17,9, 10. Este é o motivo pelo qual as promessas humanas falham. O coração, ou seja, o interior do ser humano, é enganoso, falho e até perverso, como diz a palavra de Deus. E as promessas e os seus fundamentos. As promessas de Deus, reveladas na sua santa palavra, são bem diferentes das promessas dos homens. Nas suas fragilidades espirituais e emocionais, bem como no seu caráter, os homens nem sempre cumprem ou podem cumprir o que prometem. Deus, porém, é infinitamente diferente dos seres humanos, por razões bem evidentes sobre a sua natureza divina. 1. Deus é infalível. Deus não falha nas suas promessas porque ele possui atributos próprios, ou naturais, da sua divindade que ninguém mais pode ter. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos são também chamados por Strong e Biden, p. 370, de atributos absolutos ou imanentes, que os se referem ao ser interior de Deus, envolvidos nas relações de Deus consigo mesmo e pertencentes à sua natureza independentemente de sua conexão com o universo. Gruden os denomina de atributos incomunicáveis de Deus, e isto é, os atributos que Deus não compartilha ou comunica a outros. Deus não falha nas suas promessas porque ele não muda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Quando o Senhor promete algo a uma pessoa, a um povo ou à sua igreja, ele realiza de modo real e inevitável por causa da sua onipotência. Ele disse pelo profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43,13. Nessa pergunta, o Senhor usa a sua dialética para comunicar-se com seus servos e com a humanidade, querendo dizer de outra forma: quando eu quero operar, ninguém pode impedir. 2. A palavra de Deus não falha. Ao despedir-se do povo de Israel, Josué disse: eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Josué 23,14. O Senhor falou ao profeta Isaías sobre a infalibilidade da sua santa palavra com uma argumentação incontestável, porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ou antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55,10, 11. Na inauguração do templo, em Jerusalém, o rei Salomão fez uma eloquente oração ao Senhor, agradecendo-lhe por ter lhe concedido assumir o lugar de seu pai no reino, conforme o Senhor prometera. Na sua oração, ele se expressou assim, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8,55,56. 3. Deus zela pela sua palavra. Na sua fidelidade, o Senhor garante o cumprimento das constantes promessas da sua palavra. A Jeremias, o profeta, ele fez uma declaração solene sobre como cumpre a sua palavra: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,11, 12.
Ou seja, Deus cuida, zela e vigia sobre o que diz, sobre as suas promessas, para cumpri-las. Terceira, tipos e propósitos das promessas de Deus. 1. Promessas incondicionais. São promessas definidas por Deus que independem de circunstâncias, de tempo ou de respostas daqueles a quem elas são destinadas. Alguns exemplos desse tipo de promessas são encontrados na Bíblia, e a promessa do nascimento de Jesus, nascido de uma virgem, Isaías 9.6, 740 anos antes de Cristo, o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, predito 710 anos antes de Cristo, Miqueias 5.2, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. 760 anos antes de Cristo, Isaías 7.14, e a matança dos bebês de Belém pelo rei Herodes, após este ser enganado pelos magos, 740 anos antes de Cristo, Mateus 2.16, e a volta de Israel à sua terra, com a sua restauração nacional ONU. Só dia, maio de 1948, 698 anos antes de Cristo, Isaías 66.8. Todas são profecias constatadas pela história. Há, no entanto, profecias que ainda não se cumpriram, mas que certamente se cumprirão, creiam ou não os ímpios, queiram ou não os poderosos da terra, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, assim como ele disse a Jeremias, Jeremias 1.12, e ninguém o impedirá, Isaías 43.13b. Exemplos dessa categoria são a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da Igreja, 1 Tessalonicenses 4.13, 17, o juízo implacável de Deus sobre os ímpios e os que se esquecem de Deus, Salmos 9.17, o Judas 14, 16, e a vinda de Jesus em glória, com todos os seus santos, com a sua Igreja, após o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5.10, e as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19.7, e outras profecias de caráter escatológico que haverão de ser cumpridas. Pois Deus é fiel. 2. Promessas condicionais. São promessas de Deus a pessoas, ao seu povo Israel ou à Igreja do Senhor, que dependem de atitudes e comportamentos daqueles a quem ele se refere. Há muitos exemplos dessa categoria de promessas. Promessas de saúde plena, disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara, o Êxodo 15.26. Em Deuteronômio, Deus fez preciosas promessas ao povo de Israel, condicionadas à sua obediência, dando ouvidos à sua voz, será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, Deuteronômio 28.1. Em seguida, nos versículos 2 a 13, após essa declaração de condicionalidade, o Senhor promete nada menos do que 16 bênçãos extraordinárias diante de todas as nações, desde que o seu povo escute e obedeça aos seus mandamentos. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires, Deuteronômio 28.13, 14. Outro texto de grande importância quanto às promessas de Deus ao seu povo é visto em 1 Crônicas, após a oração de Salomão na inauguração do templo, quando o Senhor disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7.14. Deus prometeu 3 grandes bênçãos sobre o povo diante do templo se, condição indispensável, e eles atendessem às condições postas para cumprirem, humilhassem-se, orassem, buscassem a face do Senhor e convertessem-se dos seus maus caminhos, ou mais ações e pecados. 3. O propósito das promessas de Deus. Em grande parte das promessas de Deus contidas na Bíblia, frequentemente encontramos propósitos bem definidos em cada uma delas. Para efeito de focalizar o assunto trazendo mais objetividade, mostraremos os propósitos divinos nos pactos ou nas alianças de Deus com homens chamados por Ele ou com o seu povo.
Deus criou o homem com os mais elevados propósitos, e Paulo entendeu esse propósito de maneira profunda. Ver Efésios 1:3-7. O pacto de Deus com Adão. O primeiro pacto que o Senhor fez com o homem foi com Adão e Eva, no Éden, também chamado pacto edênico ou adâmico. Ali, Deus fez dos dois à sua imagem, conforme a sua semelhança e deu-lhes a vida eterna, ou domínio sobre a natureza, sobre os animais, abençoou-os, garantindo-lhes paz, segurança, alimento saudável, e deu-lhes a determinação de que deveriam crescer e multiplicar-se na terra, mas estabeleceu responsabilidade e condições para ser abençoado e protegido por Deus. Adão e Eva, os primeiros seres humanos na terra, poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Cumprindo essa ordem divina, o propósito de Deus para com o casal era assegurar-lhes a vida eterna, sem velhice, doenças ou morte. Se comessem da árvore proibida, um meio de prova da sua fidelidade, haveriam de morrer. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus e preferiram ouvir a voz do diabo. As consequências foram trágicas. Conheceram a primeira doença, doença nervosa, emocional. Adão teve medo quando ouviu a voz de Deus soar no jardim. Ele perdeu a paz, a saúde perfeita, e pior, perdeu a vida eterna e a comunhão com o Senhor. Em todas as promessas de Deus, sempre há uma contrapartida por parte do homem, de Gênesis 1:27, 30, ou 2:16, 17, 3 de fevereiro de 20. O pacto de Deus com Noé. Em alguns estudos teológicos, esse pacto é chamado de aliança com Noé, ou aliança noética. Após o dilúvio, Noé teve a missão de Deus de repovoar a terra. Somente ele e a sua família foram salvos, de Gênesis 7:13, e da grande catástrofe mundial após toda a humanidade perecer. Com o fim do dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E, como garantia da sua promessa, Deus declarou que iria colocar o seu arco na nuvem do seu pacto com o patriarca, de Gênesis 9 de novembro de 17. O pacto de Deus com Abrão. Abrão vivia em Ur, na região dos caldeus, que hoje corresponde ao Iraque. Deus viu nele um homem que cria nele, chamou-o e fez-lhe uma promessa tão grande que está sendo cumprida ainda hoje, ver Gênesis 12:13. Para que Deus cumprisse a promessa de fazer de Abrão uma grande nação e abençoar os que o abençoassem, bem como amaldiçoar os que o amaldiçoassem, Abrão teve que obedecer, deixando a sua parentela e saindo do seio da sua família e da sua terra para um lugar que ele desconhecia. Quando ele atendeu ao chamado direto de Deus, todas as promessas divinas foram cumpridas na sua vida e na sua família. Outras promessas foram concedidas a Abrão quando ele obedeceu à voz de Deus: Vi te farei frutificar grandissimamente e de te farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis 17:6. Como parte da aliança com Abrão, Deus exigiu que todos os seus descendentes do sexo masculino, não só os seus filhos, mas também os servos da sua casa, fossem circuncidados para que sempre tivessem a aprovação do Senhor. Gênesis 17:10, 14,23. Tempos depois, quando Deus chamou a Isaque, declarou que Abraão, o seu pai, obedeceu integralmente à voz dele, e porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:5. O pacto de Deus com Isaque. Assim como fez com Abraão, Deus também realizou o concerto com o seu filho, Isaque, renovando as promessas que ele fizera ao seu pai, dizendo: Vi apareceu-lhe o Senhor e disse: E não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26:2, 5,24. O pacto de Deus com Jacó. Da mesma forma como fez com Isaque, o Senhor também fez pacto com Jacó e repetiu as promessas feitas ao seu avô e ao seu pai.
Quando ele fugia, ameaçado de morte pelo seu irmão, Jacó dormiu no deserto, e Deus não só mostrou o propósito das promessas feitas a Jacó, como também estão implícitas as condições de fé e obediência para que elas sejam cumpridas. Ver Gênesis 28 de dezembro de 15. O pacto de Deus com Moisés. O Senhor chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e um pacto foi feito. Ele prometeu fazer maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, e de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. O Êxodo 34.10. E mostrou Deus a Moisés as condições para que o pacto fosse estabelecido. Ele ordenou a Moisés que não fizesse concerto com os povos da terra de Canaã, pois eram terríveis pecadores, idólatras, adoradores de falsos deuses e até ofereciam sacrifícios humanos aos deuses, jogando os seus filhos no fogo. O Senhor mandou derrubar os altares dos ídolos daquela terra e proibiu o casamento entre os filhos de israelitas com cananeus. Ordenou também que celebrassem a Páscoa, além de outros preceitos que deveriam ser cumpridos. Ver Êxodo 33.7 e 34.26. O pacto de Deus com os israelitas. Depois de libertados do Egito, através da liderança de Moisés, Deus falou ao seu povo no Monte Sinai, Horebe. Relembrando o concerto feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus promete ao seu povo escolhido que lhes daria a terra de Canaã. O povo de Israel, porém, deveria guardar as leis, os mandamentos e os juízos, alertados que, caso desobedecessem, seriam punidos severamente. Êxodo 6.38 e 19.4, 6, 23.20 e 25. No pacto com o povo eleito, Deus fez uma promessa condicional à obediência ao Senhor. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. O Êxodo 19.5, 6. E o povo de Israel aceitou o pacto de Deus e as suas condições. Êxodo 24.3. Conclusão. Em todas as suas promessas, como vimos neste capítulo, Deus exige condições de obediência, de zelo, de cuidado e de fé nas suas palavras. Há promessas de Deus que são incondicionais, e existem as que se cumprem quando os seus destinatários realizam aquilo que é a vontade do Senhor. Também vimos que, quando Deus tem os seus propósitos com alguém, ou com um povo, e quando faz as suas promessas, elas são infalíveis. Que Deus nos ajude a confiar nele e a aguardar o cumprimento das suas promessas em nossa vida.